voltamos com o Miscelânea de hoje e nós estamos aqui com a presença da professora Simone e do professor Marcos, falando um pouquinho sobre a Maratona Vestibular 2012. Agora, falando um pouquinho sobre o vestibular efetivamente. Hoje em dia, atualmente, né, melhor dizendo, os vestibulares eles têm trabalhado um pouquinho a interdisciplinaridade. Eu queria saber, no caso também dos cursinhos, como que eles têm trabalhado isso, essa interdisciplinaridade, o que as provas têm pedido, exigido do aluno em relação a isso? O vestibular tem se modificado nos últimos anos, principalmente devido ao Enem. Uhum. Existe uma pressão internacional em educação para que, ao invés de você avaliar o aluno em termos de conteúdos, você passe a avaliar o aluno em termos de competências e habilidades. E também é um valor dessa nova versão educacional a interdisciplinariedade. E os vestibulares têm, até que lentamente, indo nessa direção, nesse novo tipo de avaliação, né? Isso é um valor que você tem que trabalhar no dia a dia da sala de aula, porque nosso currículo ele continua sendo um currículo disciplinar, um currículo onde as matérias são separadas. Então, a responsabilidade de fazer esse trabalho interdisciplinar é do professor. É o professor que tem que ser criativo, o professor que tem que fazer as ligações, o professor tem que trazer situações onde a disciplina que ele dá conversa com outras disciplinas. Então, é um trabalho feito hoje dentro de sala de aula. Nós estamos usando um modelo antigo, que é o modelo disciplinar, e incorporando a ele a interdisciplinariedade. É assim que funciona na maior parte das escolas. E hoje, usando a sua experiência, professora, com tantos anos aí orientando alunos para o vestibular, a senhora acha que hoje os vestibulares têm seguido um padrão ou não? Hoje cada um tem a sua cara, tem o seu formato? Eu acho que cada um tem o seu formato, porque tem vestibulares que são dificílimos, muito difíceis. Sabe? E na maioria, eles usam mais o conhecimento geral. Uhum. Né? O contexto que a gente tem hoje. Então, os nossos alunos, eles têm que ficar atentos a quê? À mídia, principalmente. Eles têm que saber o que está acontecendo. Porque, como o Marco colocou, estamos seguindo o padrão do Enem. E é verdade. Muitas escolas não usam mais o vestibular. Já usam como referência o próprio Enem para o aluno ingressar na faculdade. Falando um pouquinho sobre o Enem, a gente vê que hoje a relevância dele tem aumentado muito, né? Você vê que desde quando ele foi criado até hoje, a relevância do Enem aumentou muito, até por causa do SISU, né? Que faz o aluno ingressar nas faculdades através do Enem. E como que os alunos eles enxergam isso? Eles acham bom, ruim, essa relevância que o Enem adquiriu? Então, de maneira geral, é bem enxergado, porque a principal característica que eu vejo os alunos elogiando é que hoje eles têm condições de olhar para mais faculdades. Geograficamente, eles podem se espalhar mais no Brasil. Você fazendo uma prova do Enem permite, por exemplo, você ingressar numa federal lá do Nordeste, uma federal do Sul. Então, de maneira geral, eles veem bem. O Enem ainda é uma prova jovem, né? É uma prova que vai amadurecer. Os acontecimentos recentes que chegaram até a mídia deixam o nosso aluno um pouco ainda com o pé atrás em relação ao Enem. Uhum. Mas acredito que é uma questão de tempo para esse formato se consagrar e ganhar confiança. Você acha que na mesma forma, assim no ensino médio também? Os alunos veem dessa forma? No ensino médio, a aceitação é melhor, viu? Aceitação. Por quê? Porque eles não precisam daquele conteúdo que eles têm o tempo inteiro do ensino médio, nas disciplinas. Então, é mais geral, é mais abrangente aquilo que se pede na prova do Enem. Então, não precisa de decorar tanto, né? E os alunos se saem melhor no Enem do que nas provas, assim, específicas de cada matéria? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O resultado tem sido melhor? O resultado tem sido melhor. Uhum. Eu discordo um pouco da Simone no seguinte sentido. Eu não acho correto dizer que o Enem é uma prova totalmente interdisciplinar. Principalmente depois da modificação dos últimos 2 anos, ela recuou um pouquinho. Ela é uma prova que tem uma carga de interdisciplinaridade, mas ela tem muito conteúdo específico também. Uhum. Há alguns estudos indicando que os alunos que iam bem nos modelos antigos continuam indo bem no Enem. Uhum. Quer dizer, o aluno que estuda, o aluno bem preparado, ele acaba indo bem nos 2 tipos de prova. Tá?
mas tem que, como eles dizem, pegar a manha. Ele tem que estar antenado, ele tem que saber fazer essa ligação com o cotidiano. Ele você tem que convencer esse bom aluno, que antes só estudava, a fazer essas relações. É porque eu cheguei a fazer as duas fases do Enem. A primeira fase que era composta por 66 perguntas, né? Que era teoricamente mais fácil. E também cheguei a fazer a segunda fase, que eram 2 dias de prova, que eram várias perguntas sobre várias áreas, né? Sobre as áreas em específico. 180. 180 questões. Então, eu achei que houve realmente uma mudança, eu acho que considerável, né? No formato da prova. Agora, no caso do vestibular, assim, a maioria das pessoas ficam ansiosas para ir, né? Ficam nervosas, ficam tensas. Uma das coisas que as pessoas fazem é fazer o lanchinho na hora da prova. Levar a água, levar a barra de cereal, levar o salgadinho. Eu já vi, assim, casos de que as pessoas praticamente faziam um piquenique na sala de aula. Assim, realmente comer abaixa a ansiedade ou não? Ou é mito, assim, vai de pessoa para pessoa? Você está perguntando isso para um gordinho, né? Eu tendo a concordar que sim, mas na verdade a alimentação ela é importante porque o aluno vai ficar concentrado de 4 a 5 horas. Não pode ficar sem comer. Você baixa o nível de açúcar, ele pensa pior, então leva comida, coma. Eu acho que não só para o controle da ansiedade, mas também pela própria alimentação, preparo físico mesmo. E no caso, professor, aquela coisa assim, eu esqueci por nervosismo. Isso realmente acontece ou é desculpa de aluno que não estudou direito? Acontece. Acontece até com a gente. É porque... Acontece com a gente, sabe? Você trabalha sob pressão, se você trabalhar sob pressão, você não consegue. Porque às vezes acontecia até de algumas pessoas levarem aquela colinha, aquela folha de fórmulas assim antes da prova, de ficar lendo, né? Será que isso realmente tem algum resultado? Ajuda? Ou é mais difícil, assim? A pessoa vai para a sala com a cabeça já quente, né? Quando se faz uma prova, principalmente uma prova de vestibular, seja ela vestibular, Enem, você tem que adotar algumas posturas, né? Algumas posturas têm que ser adotadas, senão você não consegue. Sabe? Por exemplo, o problema da alimentação. Tem que ser leve. Não adianta você chegar e comer uma comida pesada, porque você vai ter uma dor de barriga, né? Então tem que ser uma comida leve, você tem que ter horas de sono no dia anterior. Não adianta querer levar coisa para estudar, igual você está falando, um lembrete, né? Não adianta, isso não adianta. O que ele sabe, ele sabe. Ele não vai aprender aquilo em 15 minutos antes de fazer a prova. Vocês aconselham isso lá no cursinho, de levar alguma coisa ou não? Não. A ideia é essa que a Simone disse. Perto da prova, a ideia é baixar o ritmo, relaxar. Naquela semana, ter muitas horas boas de sono. Mais calmo, mais tranquilo, né? Fazer coisas que gosta. A ideia é isso. A ansiedade, toda vez que você vai fazer uma prova, você tem um pouco de ansiedade. Até um certo grau, ela é benéfica. Ela te ajuda a se concentrar. A partir de um certo grau, que é muito pessoal, ela atrapalha. O famoso branco de prova é uma reação normal da ansiedade. Tem a ver com o processamento de memória no cérebro. Então, a pessoa ao longo do ano, a gente trabalha muito com eles, assim, para que eles descubram o que funciona com eles mesmos para diminuir essa ansiedade. A gente tem uma dica que eu acho que vale para todo mundo. Estuda bastante, porque se você chega no fim do ano com a certeza que você trabalhou, que você fez o seu dever, que você ficou no limite, pelo menos você não tem culpa para gerar ansiedade. Né? A culpa gera muita ansiedade. É verdade. No caso da preparação para essas provas, com relação aos simulados, os simulados, eles são no mesmo nível, geralmente. Hoje tem simulado Enem, simulado de faculdades federais, e geralmente ela é mais difícil ou ela está nivelada ali, tanto no ensino médio como no cursinho? Se os simulados eles estão nivelados no nível da prova, ou se eles são um pouquinho mais difíceis para poder puxar o aluno para estudar? Bom, o que a gente faz no ensino médio, nós temos simulados, né? Só que os simulados que nós fazemos é referente à matéria que está sendo dada no bimestre, né? Então, você não pode dificultar demais e você também não pode facilitar demais. Então, nós usamos questões fáceis, médias e difíceis.
fazendo Tá? uma mescla. Sim, é assim que a gente faz, no ensino médio. Agora, contra o simulado do pré-vestibular já é diferente, né? Dependendo do curso pré-vestibular, você tem as duas posturas que você mencionou. A postura de dar um simulado realmente simulando a realidade e a postura de dar um simulado ou mais difícil ou mais fácil do que a realidade para mexer com o moral da tropa. Eu particularmente acredito na questão da honestidade intelectual. A nossa equipe, ela tenta montar o simulado com um nível de dificuldade muito próximo do vestibular. É lógico que tem esse efeito que a Simone mencionou, quando você está no começo do ano, como você ainda não tem toda a matéria, você tem esse modelo, esse simulado ele é um pouco distante. Agora, os simulados que passam de uma certa data do ano, eles ficam muito parecidos. E o que a gente observa, inclusive a gente faz estudo estatístico disso, é que as notas são muito próximas ao que ele vai tirar. Tirando o ano que tem alguma surpresa, por exemplo, um certo vestibular resolve fazer a prova mais difícil aquele ano. Mas, em geral, é muito próximo mesmo do resultado que ele vai ter. Muitos alunos, eles optam fazer esses simulados, né? Para se preparar um pouquinho melhor para a prova, porque às vezes não tem ideia do que vai cair, né? E às vezes eu creio que o simulado talvez ajude ele a entender um pouquinho o que vai ser pedido naquele ano, que tem essa questão da atualidade também, né? Que tem caído bastante, muitas faculdades têm pedido associar um fato atual com uma matéria, com alguma coisa na química, né? Olha, o simulado ele é fundamental. Eu diria que não é optativo, ele é optatório, ele tem que fazer. Porque um aluno bem preparado, mas que não fez a prova ao longo do ano, ele pode ter surpresas desagradáveis quanto ao domínio do tempo, domínio da própria ansiedade, estratégia de prova. Então, ele acaba ficando em desvantagem apesar de ser um aluno bem preparado. Então, ele tem que treinar essas coisas. É treino mesmo, tem que treinar tempo, abordagem, modelo daquela determinada prova. Como a Simone mencionou agora há pouco, as provas são muito diferentes entre si. A FUVEST adota um modelo, a Unicamp adota um modelo, a UNB adota um outro modelo. São provas muito diferentes. Tem que treinar. Legal. E outra coisa, ainda pegando o gancho, o nosso aluno tem uma ferramenta muito boa, né? Que é a internet. Isso. Então, o que tem de simulado na internet, vários. Então, tem simulados que você faz, já tem a resposta logo em seguida, ou o que você faz, você manda, você envia o simulado, ele envia as respostas, envia a correção. Eu queria agradecer primeiramente a presença de vocês, pelo papo, pelo esclarecimento mesmo das questões sobre o vestibular, sobre esse momento talvez de tensão, né, de alguns alunos que com certeza muitos estão se preparando, estudando para isso e precisam um pouquinho mais de esclarecimento. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença, Simone, ao professor Marcos também, e gostaria de agradecer a você também que nos acompanhou. Continue ligado na programação da TV Univap e até um próximo programa. Tchau!